Mais um podcast de quê? Mais um podcast de RPG. Olá, esse é mais um podcast de RPG e o assunto de hoje é a sessão 0. Eu confesso que quando eu comecei a jogar, lá no início dos anos 2000, D&D 3.5 não tinha isso. Claro, já devia se falar disso, mas a gente não tinha tanto acesso à internet, fóruns assim, discutindo sessão 0, como por exemplo existe o Reddit hoje, onde tu joga lá e tem tudo. Não, talvez não fosse necessário porque nós jogávamos sempre com o mesmo grupo. Porém, eu lembro que nós tínhamos um grupo fixo e volta e meia vinha um amigo de um. E alguns desses viraram membros do grupo e outros jogaram algumas poucas sessões e nunca mais voltaram. Algo que hoje eu enxergo que se tivesse tido uma sessão 0, para alguns desses jogadores que não eram ali parte da nossa gangue habitual, eles tivessem se fixado. Enfim, muitos eu nem... Naquela época a gente jogava e um do grupo tinha contato com eles durante a semana e convidava, vai ter de novo, tal. Não tinha muito WhatsApp, tal, para grupo, para ficar conversando e tal. E nessas a gente acabou perdendo muitos potenciais jogadores de RPG. Não sei se eles continuam jogando com outros grupos, enfim. Mas eu só enxergo hoje. Quando eu ouvi falar a primeira vez também de sessão 0, ouvindo um podcast, faz uns 2 anos isso, é óbvio que eu pensava que, bom, isso é perda de tempo, né? Se a pessoa sabe o sistema, imagina. Por exemplo, a gente vai jogar D&D. A pessoa já, na minha cabeça, já tinha alinhada a expectativa do que ia acontecer e a sessão 0 seria uma noite perdida que a gente poderia ter jogado. E, na verdade, não. Eu também não acho que precise de uma sessão só para isso, embora muitos mestres defendam que sim, é necessário uma sessão 0 só para alinhar expectativas. Eu acredito que durante a criação da ficha, ou mesmo antes ali no WhatsApp, alguma coisa assim, a gente consiga pré-alinhar algumas coisas. E claro, os jogadores que vão concordando com isso e querem jogar vão vir, e durante ali a realização da ficha, antes de começar o jogo, a gente consegue fazer essa sessão 0. Há quem defenda que não, há quem defenda que tem que ter uma sessão só pra isso e na próxima a gente vai jogar. E não tô dizendo que tá certo ou errado, eu, por exemplo, faço assim as últimas vezes. Por que é tão importante ter uma sessão 0? Porque, como eu disse antes, a sessão 0 poderia ser uma noite de jogo, ou pelo menos uma noite para criação. Eu vou dar um exemplo de que eu acho que a sessão 0 ela é para alinhamento de expectativas e definir regras e limites. Lá como eu falei, nos anos 2000, quando a gente começou a jogar, acontecia muito de ter jogadores itinerantes. Amigo de um amigo que vinha uma vez, 2, não vinha mais. E porque o cara que vai convidar o amigo pra ir jogar RPG, geralmente ele não vai... Ele vai explicar, a gente tá jogando um jogo que é assim e tal, mas quem sabe pra onde a história vai ir é o narrador. Quer dizer, no início, né? Pode ser que os jogadores mudem toda a estrutura ali, mas o narrador vem com um cenário pré-estabelecido. E
Então se os jogadores estão vindo, por exemplo, querer jogar não, vamos jogar um jogo temática meio cyberpunk ali, ou futuro pós-apocalíptico, e eles chegam na mesa e o narrador preparou uma fantasia medieval, D&D ou mais old school, óbvio que isso vai confrontar com o que esses jogadores esperavam. E limites também. 2 exemplos que eu lembro agora é que um jogador, amigo de amigo, chegou pra jogar com a gente. Nós só jogávamos D&D naquela época e era sempre ali, fantasia, alta fantasia medieval. E ele queria ter um personagem, um samurai. Como nós não tínhamos nenhum suplemento, criar exatamente o que ele queria com aquele código de conduta e background que ele criou antes de a gente. E dava pra ver que ele tava meio deslocado ali com o samurai dele tendo que enfrentar o orc. Enfim, não que o sistema todo precisasse ser um Japão feudal ou algo nesse sentido, mas enfim, ele estava deslocado. Assim como teve um outro jogador que ele era mais... Nós todos éramos adolescentes ali. E teve um pouquinho mais novo ali que tava até a fim de conhecer RPG. Mas nós crescemos nos anos 90, então a palavra bullying não existia, assim. E um dos jogadores, na hora de criar a ficha, rolou muito baixo ali a quantidade de tesouro e não pôde comprar quase nada de início. E aí esse jogador que pela primeira vez estava jogando com a gente, quando ele dormiu, o outro jogador foi lá e roubou alguns itens dele, o que provocou choro e abandono do grupo na vida real. O cara, na época adolescente, levantou chorando e tal, que tentou se encaixar no grupo ali que roubaram ele e tal. Eu não imaginei que eu precisasse dizer, não, vamos roubar o amiguinho aí. Mas uma sessão 0 naquela época provavelmente teria salvado e o cara teria jogado com a gente mais algumas vezes, assim. Enfim. Bom, o jogador era ladrão que fez essa classe dele, então também faltou um pouquinho de maturidade ali, mas isso claramente poderia ter sido evitado numa sessão 0. O que eu quero dizer é que a sessão 0 ela é para alinhar expectativas. O mestre vai dizer a visão dele e os jogadores vão falar o que eles esperam e evitar frustrações. No sentido de que o mestre vai explicar, esse vai ser um jogo de fantasia assim, ou vai ser um futuro pós-apocalíptico, esse vai ser um jogo de terror e investigação. O mestre, não que ele precise explicar tanto assim, mas pelo menos o que a gente chama no cinema de o gênero. Ele vai dizer, isso aqui vai ser quando tu procura ali na Netflix, comédia dramática, isso aqui vai ser um drama, isso aqui vai ser ação. É bom o mestre dar não que o jogo vá ser só isso. Se tu dizer, não, vai ser um jogo com bastante exploração de caverna aqui. Não precisa ser só isso, mas os jogadores já vão ter uma noção. Não, então o mestre tá falando aí que vai ser caverna e vai ter fantasia, então, não é um jogo cyberpunk por óbvio. Não vai ser uma ópera espacial. Se o cara quer jogar um estilo Star Wars, não é pra ele essa mesa, ou pelo menos essa campanha que esse grupo vai jogar. Então, um alinhamento de expectativas é pra isso, na sessão 0, que pode ser pra definir limites e regras também.
eu acho que ninguém joga um sistema puro, como ele tá exatamente escrito no livro. Pelo menos eu não conheço ninguém que jogue. Todo mestre dá uma ajustadinha naquela regra que... eu acho que a iniciativa ficaria melhor assim, eu acho que... Enfim, todo mundo dá uma leve mexidinha no sistema porque acha que pode deixar ele melhor para aquela mesa. Então, essa definição de regras na sessão 0 é boa, assim como talvez o mais importante da sessão 0, além do alinhamento de temática, é definir limites. Parece bobo explicando assim, mas não é, tá? Algumas pessoas têm, como é que eu posso dizer, trauma com algumas coisas. Então não é de bom tom propositalmente fazer algo que assuste ao ponto da pessoa ficar desconfortável. Por exemplo, se uma pessoa tem medo de aranha e o mestre começa sabendo disso, põe uma aventura inteira com enfrentando aranhas gigantes e coisas assim. Pode ser que algumas pessoas vão dizer, pô, legal, vou enfrentar meu medo. Mas nem todo mundo é assim. Pode ser que essa pessoa que tem medo de aranha comece a se sentir desconfortável e queira que acabe logo para ela ir para casa. E isso poderia ter sido evitado numa sessão 0. Não que o mestre preparou toda uma campanha ali e tal, e o plot é a Lolth, ou Aractacna do Old Dragon, e daí essa fobia da pessoa vai estragar mesmo. Talvez não seja pra ela esse jogo, mas isso é um caso bem, bem extremo. O que eu penso, por exemplo, a pessoa, sei lá, perdeu o gatinho dela e tá se sentindo muito mal com isso. E aí ela vai jogar um RPG e ela precisa matar um gato. Algo nesse... É óbvio que ela vai ficar mal e não vai sentir a vontade e vai lembrar. Então o RPG é pra gente se divertir, não pra ficar despertando sensações ruins. E isso é algo que é mais fácil de evitar quando tu conhece os jogadores. Se tu conhece teus jogadores, tu sabe um pouco, pelo menos, da história de cada um na vida real. Tu sabe que, por exemplo, o fulano perdeu o pai muito cedo e até hoje ele tem trauma disso, não toca no assunto, e aí, tu não vai fazer o personagem dele perder o pai no início ali, porque, Agora, se tu não conhece, a sessão 0 é mais importante ainda, porque digamos que tu jogue num Discord da vida ali, convocando jogadores para jogar online. Por mais que tu veja Instagram, por mais que tu converse previamente no WhatsApp, tu não sabe a fundo a história das pessoas. Então a sessão 0 é justamente para evitar coisas desconfortáveis. Eles podem te trazer esse tema, olha só, eu sei que a aventura é medieval, mas eu não gostaria de tal coisa. Um exemplo bem básico, nem todo mundo lida bem com um lance de sanguinolência que tem nesses jogos, assim. Eu, particularmente, eu descrevo um pouco como é que foi o ataque, como é que feriu o adversário, mas se eu visse na vida real era outra coisa. E tem gente que só de imaginar pode não ficar bem. Então, o mestre já sabe que tem que encurtar, dar uma... Não ficar descrevendo exatamente, não, tu enfiou a espada e aí saiu ali um pedaço do bucho. Não, simplifica. Dá aquela simplificadinha ali, tá? Tu conseguiu fincar a espada nele, mas não vai descrever a quantidade de sangue pra onde tá jorrando.
Esse tipo de coisa a gente consegue simplificar sem perder aquele jogador, sem perder a suspensão da descrença. Tu consegue não contar exatamente como é que o coração foi arrancado. Dá pra simplificar. Uma pessoa que teve a casa invadida e roubada e foi refém, pô, tu não vai fazer ela passar por isso num jogo de novo. Então, caso isso não seja abordado na sessão 0, também vai do jogador chamar o mestre de canto ali, ou mandar um WhatsApp e falando, cara, olha só, esse assunto aí eu não tô me sentindo meio mal assim com isso, daria pra fazer algo em relação a isso, levar pra descrever de outra forma, de repente até mesmo não falar sobre esse tema no jogo. Então, digamos que, sei lá, seja um personagem que o jogador é homossexual, e aí o mestre começa a fazer brincadeirinha e começa, isso que é muito comum em mesa só com homens, por exemplo, começa e, cara, é óbvio que em algum ponto isso vai ofender, mas sei lá, talvez o mestre não saiba que o jogador, ainda mais online, né, que tu não tá, pessoas que tu não lida dia a dia, tu não sabe a história delas, mas o jogador tem todo o direito de dizer, olha só, eu não tá passando um pouco do limite e tal. E é óbvio que o mestre deve acatar, ainda mais tema tão importante assim. Então, definição de regras, para tu explicar algumas regras da casa. O sistema diz que a regra da iniciativa é tal, mas aqui a gente vai usar tal coisa. E aí pode ser que algum dos jogadores diga, mas eu queria usar como tá no livro ali. Então talvez essa mesa não seja para ele. Outra questão da sessão 0 é a criação colaborativa. Então, é o que eu tava citando antes. O cara foi jogar uma mesa com a gente, fez um personagem samurai. Mas muito porque antes não teve uma sessão na qual eu explicasse, olha só, o jogo vai se passar em Forgotten Realms, na região tal. Se isso tivesse acontecido, provavelmente ele teria criado um personagem parecido com um samurai, mas que se encaixasse melhor na história desse mundo. Então, isso ia fortalecer esse engajamento que ele tem no jogo. Ele criaria... Bom, se eu sei que o jogo vai se passar nessas regiões aqui, quem sabe meu personagem tem uma história que ele veio aqui de perto, ou que ele cresceu lá longe, por isso que ele tem essa diferença de cultura. Então, os jogadores e o mestre, eles podem trabalhar junto durante a criação dos personagens para que fique algo coeso. Não fique um personagem muito aleatório e muito distante de tudo. Por exemplo, um cara, sei lá, tipo um Mad Max Cyberpunk ali atuando ao lado de um mago, um cavaleiro. Então, essa criação colaborativa é legal. Outra coisa que, mas aí a gente é adulto e sabe que é difícil de alinhar, é logística e compromisso. Então a sessão 0 ela pode servir para isso. A gente vai jogar a cada, sei lá, 2 semanas e geralmente a ideia é começar tal hora e terminar tal hora. Isso faz com que os jogadores tenham um comprometimento, o mestre também, de não que todos vão conseguir, porque a vida adulta, o que ela atrapalha, o RPG não tá na história, mas atrapalha muito. Mas ajuda até pra alinhar a expectativa. Fim de semana que vem, sábado que vem às 6 da tarde vai ter. É claro que pode acontecer alguma coisa nesse meio tempo e surgir um compromisso
de vida adulta aí. Mas os jogadores já ficam pré-avisados que a cada tal tempo vai ter a sessão e que ela vai durar ali 3 horas, 4 horas, enfim. Então tu já guarda aquele espaço, não vou marcar nada porque semana que vem eu sei que ali das 6 às 10 da noite a gente vai estar ali. Então isso é legal também de alinhar numa sessão 0. Podem ocorrer aí, como eu disse, algumas pedras no caminho, mas faz parte. Ou mesmo o que a gente tinha alinhado com o grupo antigamente era que se tivesse 3 jogadores tinha sessão. Então nosso grupo eram 4 e às vezes 5. Quando vinha amigo de amigo eram 5. Às vezes, raras vezes teve 6 jogadores, mas geralmente eram 4 ou 5 no máximo. Mas o combinado era que se tivesse 3 ia ter sessão. Então daqui a pouco um cara teve compromisso e vamos ter só 3 jogadores hoje. Não, então vai ter sessão, o personagem dele fica ali em stand-by, tipo, sai do grupo ali, vai pra taverna, volta pra cidade, ou dá um jeito de ficar ali pra quando o jogador desse personagem vir, ele continuar de onde ele parou. Então isso é algo que se pode alinhar, porque daqui a pouco tu faz um grupo com 4 pessoas, e aí tu faz esse combinar, tu não combina isso, e uma não pode vir, e aí vocês jogam, ela vai sentir, jogaram sem mim, cara. Então não faz diferença. Agora, se já tá pré-alinhado, e isso funcionava muito bem, porque várias vezes aconteceu na última hora o cara, não vou poder ir, galera, mas tem 3 jogadores, bom jogo aí, esse é o combinado, né? Tem 3, tem jogo. Então, daqui a pouco só 2 podem, então hoje não vai rolar, porque só 2 estão podendo, aí não vai ser legal, tal. Agora, se o cara sabe que com 3 tem jogo, ele não vai ficar decepcionado que jogaram sem ele. Esse é o combinado. Bom, isso é o que eu tinha pra falar sobre a sessão 0. Confesso que eu não julgava tão importante quando ouvi falar as primeiras vezes. Pensava que a gente poderia estar só perdendo uma noite de jogos, mas não, na verdade ela serve como um briefing pro que vai vir e pra todo mundo se divertir, que é o que importa. Ninguém tem que vir jogar pra se sentir desconfortável, ninguém tem que vir jogar num cenário que não quer, um estilo de jogo que não gosta. Eu não gosto, por exemplo, de filmes de terror. Talvez se eu for jogar uma sessão que tenha muito terror, eu não vá achar legal, não vá conseguir curtir e vou ter perdido meu tempo. Vou sair, chegar em casa de volta me sentindo, podia ter ficado em casa. Então hoje eu enxergo a importância da sessão 0 e confesso que a gente começou uma campanha sábado, mas como 2 jogadores eram iniciantes e uma fazia tempo que não jogava, quando eles chegaram com a expectativa de vamos jogar o D&D ali novo 2024, eu consegui reverter rapidamente pro Old Dragon 2ª edição, explicando, olha só, é que o D&D novo é muito cheio de regras e eu tô preferindo jogar jogos OSR. Esse aqui é o melhor deles. O Old Dragon é bem simples, em meia hora jogando tu já entendeu todo o sistema ali. Então eu preferi converter os jogadores para esse estilo de jogo mais simples, né? Então eles gostaram. Agora, se tivesse alguém que batesse o pé, mas é que eu queria jogar D&D, mano, seria difícil, né? Mas como eles são iniciantes e ainda estão abertos a mudanças, foi muito legal. Foi bem mais simples, a gente montou a ficha muito mais rápido.
E foi bem divertido. E não teve sessão zero, mas como eu já conheço bastante a história deles, eu sei coisas que eu posso abordar, coisas que eu não posso abordar. E a sessão zero foi durante a criação ali, conforme eles iam criando, eu ia explicando como eles se encaixariam no mundo. O cenário é o Valanzia, do Old Dragon, então um personagem estava criando um anão. Eu já mostrei no mapa, legal, tu vai fazer um anão. Os anões, eles nesse cenário, eles vêm aqui, ó, dessa cidade. Eles fazem isso. E, pô, tu já foi ambientando. E eu já sabia que eles queriam essa temática fantasia. Então, que previamente eles já geraram ali uns personagens no chat GPT como queriam que fosse a figura deles. Então ele já tinha mandado um anão ruivo ali, meio druida. Eu já meio que sabia o que eles esperavam do jogo. Então, agora se ele chegasse com esse anão e eu, não, mas a gente vai jogar uma campanha que se passa no espaço com armas e, pô, não ia ser legal, né? Então, o que eu tinha pra falar sobre a sessão zero é isso. E ela é importante, muito importante para evitar conflitos e fortalecer que o foco do jogo seja direcionado para diversão e aventura. Então, depois que tudo tá alinhado, todos vão colaborar para que o jogo seja sempre legal. Então, eu indico que façam a sessão zero. Não necessariamente precise, na minha opinião, ser uma sessão inteira ali de 4 horas só alinhando expectativas, mas previamente tu já pode dizer, ó, o jogo é fantasia, alta fantasia ou baixa fantasia. O jogo é cyberpunk, vocês querem? Topam? Aí alguns jogadores, não, é isso mesmo que eu quero, beleza. Então dá uma prévia, ó, vai se passar em tal lugar, blá blá blá. E durante a criação ali, ou após o término, tal, quando for explicar a introdução do jogo, vocês podem muito bem fazer uma espécie de sessão zero rápida para alinhar algumas coisas. Claro que sempre vai ficar aberto para que algum jogador intervenha e em algum momento e mude alguma coisa pré-combinado ou que não foi combinado e ele esqueceu de falar, não queria que falasse sobre tal coisa. E assim todos vão se divertir. Ninguém vai terminar ou durante o jogo se sentir desconfortável. E o foco do RPG é a diversão de todos. Espero que tenham gostado desse episódio. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. E mandem aí nos comentários que se vocês fazem a sessão zero, se acham importante, se não, se acham que é pura balela. Muito obrigado por ouvir esse podcast e até a próxima. Tchau!